Olá, amados. Mais uma vez retornamos aqui através deste vídeo para comentarmos mais uma de nossas lições bíblicas da escola dominical. Eu sou o pastor Lourildo Costa, pertencemos à Igreja Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil, e o nosso presidente é o pastor José Antônio de Castro. Antes, porém, queremos apresentar-lhes os nossos endereços de nossas igrejas aqui no Brasil. Temos também igrejas espalhadas pela grande Europa, como Itália, Portugal, Espanha, Suíça. Aqui no Brasil, nossa sede localiza-se a rua Manuel Martins, número 35, bairro Mangueira, município de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro. Também nossas filiais, Rua Belém, número 347, bairro Santo Agostinho, município de Volta Redonda. Temos como referência o Colégio Municipal Jaime Martins. Ainda Rua 9, número 164, bairro Freitas Soares, município de Porto Real, estado do Rio de Janeiro. Nossa igreja em Porto Real situa-se bem em frente ao CRAS, na entrada da cidade. Também Rua Benjamin Constant, número 3907, quilômetro 5, município de Pinheiral, estado do Rio de Janeiro. Rua Coronel Antônio Saturnino, número 194, bairro Esperança, município de Caratinga, estado de Minas Gerais. Também Minas Gerais, Rua Governador Valadares, número 350, Centro, município de Santa Rita de Jacutinga. Nossa igreja de Santa Rita de Jacutinga fica bem em frente à Praça da Estação, a Praça Society. Também estado do Rio de Janeiro. Temos nossa igreja no município de Valença, distrito de Santa Isabel do Rio Preto, Rua Rodovia, número 20.934, município de Valença, distrito de Santa Isabel. E nossa mais nova igreja, a igreja recém-inaugurada, município de Quatis, estado do Rio de Janeiro, distrito de Falcão, Rua Major Carvalho, número 154, Centro. Queremos informar-lhes também do nosso jornal. Nosso jornal Missão Europa em Ação. São 12 páginas coloridas por apenas R$2. E se você adquirir acima de 20 unidades, nós daremos um desconto de 50%. Temos aqui notícias de nossas igrejas filiadas ao Ministério Missão Europa. Notícias não somente do Brasil, mas também do exterior. Eventos, testemunhos, inaugurações de novos trabalhos, palavras pastorais, estudos da palavra e muito mais. Temos aqui em nosso jornal notícias que trazem informações sobre todo o campo filiado à COIMEP, a Convenção Internacional Missão Europa. E o nosso presidente é o pastor José Antônio de Castro. Bem, amados, neste trimestre estamos estudando sobre Cristologia. O nosso manual de estudos Ebenezer Dominical é uma revista própria
editada pelo nosso ministério, Ebenezer Dominical, e estamos neste trimestre estudando sobre Cristo, o Filho de Deus. E o tema é o incomparável amor de Deus através do seu Filho. Missão Europa no Brasil. Visite qualquer um dos nossos endereços e você certamente será muito bem-vindo. Hoje trataremos da lição número 7, lição de 12 de novembro de 2023, e o título é Os Ensinamentos de Jesus através de suas palavras. Texto áureo. O texto áureo está fundamentado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 4, versículo 32, que assim diz: E admiravam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E a verdade aplicada, comentada pelo comentarista, presbítero Deoclésio Aloísio da Silva, que assim disse: Jesus Cristo, o maior mestre de todos os tempos, aprovado a ensinar com autoridade, e nunca houve engano em sua boca, conforme epístola de 1 a Pedro, capítulo 2, versículo número 22. E os objetivos específicos desta lição são os seguintes: mostrar como Jesus ensinou através da sua voz, demonstrar que as palavras de Jesus eram diferenciadas e revelar o poder que há nas palavras de Jesus. Os nossos textos de referência encontram-se fundamentados no capítulo 7 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, a partir dos versículos 24, 25, 26 até o versículo 29. Está registrado da seguinte forma: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa na areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. E a introdução diz assim: Sabemos de vários personagens que foram tremendamente usados por Deus para dar ótimos conselhos, edificar, admoestar ou exortar e consolar. Abigail, Ruth, Davi, Salomão, Gamaliel, Paulo, Tiago, Pedro e muitos outros nos dois testamentos. Porém, ninguém jamais foi, é ou será como Jesus. Evangelho segundo João, capítulo 6, versículo 66. O título do tópico primeiro fala da arte de ensinar através da fala. Cada um de nós teve um professor. Existem mestres para tudo. Alguns são péssimos e ruins. Outros razoáveis, bons e excelentes. Há informação de que o melhor ensino dá ao aluno o privilégio do uso de metodologias audiovisuais. O Mestre Jesus, humanizado, aproveitou tais atributos em seus ensinos.
Chego a imaginar o timbre da voz de Jesus, sua maneira de expressar e gesticular. Certamente não gritava e não era estúpido com as pessoas. Sua voz era doce e suave. Ele não era truculento, não usava palavras de baixo calão, linguagem torpe, áspera ou de insultos. Ele aproveitava as oportunidades com sabedoria, veracidade, eloquência, poder e autoridade. Sua linguagem abrangia todas as classes sociais em qualquer ambiente, nos templos, nas sinagogas, nas tendas, nas casas, nos cemitérios, cortejos fúnebres, nas prisões, nos casamentos, nos banquetes, nos palácios, entre publicanos e pecadores. Ele se adequava em qualquer situação e aproveitava para ensinar os que iam até ele. Ensinava com eficácia, pois era excelente comunicador. Era exímio conhecedor de tudo o que dizia. Lembremo-nos de que ele é o Emanuel. Título do subtópico 1.1: A importância em escutar. Escutar é estar consciente do que está ouvindo, é ficar atento para ouvir, dar atenção. É valorizar a mensagem, a fala do orador. É exatamente isto que Jesus nos ensina. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras. É gratificante e respeitoso dar ouvidos ao que fala. Livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 13. Nem toda voz. Epístola de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10. Nem toda palavras são bem-vindas aos nossos ouvidos. Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 19. A prédica de Jesus é diferente. Escutar ou dar ouvidos também pode ser interpretado em valorizar o que está escrito ou atender a mensagem de quem a transmite. Apocalipse, capítulo 1, versículos 3, 8, 17 e 18. Jesus disse em Mateus, capítulo 13, parte B do versículo 43. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. É importante dar a devida atenção ao que e a quem está falando. Subtópico 1.2: Colocando o aprendizado em prática. Há múltiplos ensinos e variadas oportunidades de aprendizagem. Porém, nem todos aprendemos de tudo que nos é ensinado porque podemos desfrutar do privilégio de escolhermos o que nos interessa ou não, podendo escolher o que mais nos convém. Em se tratando de Jesus, a importância do contexto é que se coloque em prática o que está sendo ensinado. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24. E as pratica. Só escutar não é o suficiente. O importante é colocar em prática. Há pessoas que terminaram cursos e obtiveram certificados de conclusão e não os colocaram em prática. Jesus ensinou que é mais importante colocar as palavras em prática. Para o cristão, não basta ouvir, tem que praticar. Subtópico 1.3: A prudência é uma virtude. Prudência é qualidade de quem age com comedimento, buscando evitar tudo que julga fonte de erro ou de dano. Quem escuta as palavras de Jesus e as pratica age com cautela e prevenção. Evita errar para não sofrer e nem causar danos a si próprio ou a outrem.
Tem disposição firme e constante para a prática do bem? Quem pratica as palavras ensinadas por Jesus é semelhante ao homem prudente. Quem pratica os ensinos de Jesus é cauteloso, não erra por descuido e está sempre atento e disposto a guardar a sua palavra. Livro de Salmo, número 119, verso 11. Título do tópico número 2: o método diferente de Jesus ensinar. Com muito amor, Jesus ensinava. Mateus capítulo 5, versículos 1 e 2. Ele via a multidão e se preocupava em dar o alimento. Mateus capítulo 9, versículos 35 e 36. E o pão cotidiano, porque via a necessidade de sede e fome. Mateus 14, versículos 15 a 17. Tanto espiritual quanto física. Mateus 14, versículos 13 e 14. Ele não desperdiçava as oportunidades. Mateus, ainda capítulo 14, versículos 18 a 20. Precisamos aprender esse método com Jesus, que ensinava de modo teórico e prático, compartilhando sabedoria e alimentando os que vinham até ele. Apesar de haver pessoas oportunistas que querem somente os benefícios fisiológicos, é nosso dever amar e ensinar o verdadeiro caminho. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Subtópico 2.1: construir firmado sobre o alicerce. O Senhor faz um paralelo ao ensinar e comparar a vida humana com o reino dos céus. Descreveu sobre a construção de uma casa que pode ter firmeza e durabilidade se estiver bem construída e alicerçada segundo os padrões da engenharia civil. Há construções que não obedecem os padrões. Jesus ensinou que é preciso ter a casa construída sobre a rocha. Mateus capítulo 7, parte C do versículo 24. Casa edificada sobre a rocha simboliza o cristão firmado em Cristo. Mateus capítulo 16, versículos 15 a 18. É ter fé inabalável em Jesus. Ter solidez é ter estrutura emocional e espiritual. A fé é o firme fundamento. Hebreus capítulo 11, versículo 1 e versículo número 6. Subtópico 2.2: o cristão e as intempéries da vida. Conforme as intempéries da natureza, na vida do cristão também há falta de boa temperatura e bom tempo. Existem descontroles naturais em grande parte do planeta. Um improviso repentino afeta as estações e obriga as pessoas a se adequarem às mudanças climáticas. A natureza sofre abalos fenomenais, de tal maneira que faz frio no verão, calor no inverno, chuvas em épocas de secas, secas em épocas de chuvas. Por causa do cumprimento da palavra de Deus, tudo isto tem de acontecer. Da maneira que precisamos nos agasalhar, há necessidade de um preparo espiritual. Há terremotos, chuvas fortes, alagamentos e correntezas de águas transbordantes, maremotos e ventos impetuosos. Ou melhor, ventos impetuosos, furacões, tufões e erupções vulcânicas na vida do cristão, traduzidos por doenças, violências, esfriamento do amor, afrontas, desempregos, tentações, frustrações, decepções. É nessa hora que o cristão precisa estar com a sua casa edificada solidamente. Como está a nossa casa? Edificada na rocha ou na areia? Subtópico 2.3: o cristão
e os riscos da insensatez. Edificar a casa sobre areia é arriscar-se nos perigos de queda espiritual. É como alguém que construiu sua casa sem base e sem colunas. Essa atitude é característica do insensato, daquele que ouve as palavras de Jesus e não as pratica. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo número 21. É o que escuta e não quer ouvir. Se ouve, não entende porque não dá a devida atenção. Livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 9, Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos 14 a 17. Quem age assim não consegue ficar de pé perante as provações da vida. Ser insensato é ser desobediente aos ensinamentos de Jesus. É menosprezá-lo e não acreditar no alerta que ele está ou que ele dá sobre os perigos. Quem age com insensatez está vulnerável aos perigos que ameaçam a fé e, por qualquer motivo, afunda-se com a forte chuva. Não permanece firme porque é fraco e não tem base. O fundamento do cristão está em escutar a palavra de Deus e praticá-la. Epístola de Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 24. Evidenciando o que aprendeu. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo número 21. Tópico número 3. As admiráveis palavras de Jesus. O cristão verdadeiro jubila-se com as palavras de Jesus. Mateus capítulo 7, versículo número 28. Suas palavras são de um valor superior, pois penetram o coração e a alma. Quebranta seus ouvintes por sua capacidade intelectual e espiritual jamais vista entre os homens. A multidão que o ouvia admirava-se. Ele trazia essa essência consigo desde criança, pois crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e graça divina. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 40. Com apenas 12 anos de idade, Lucas, capítulo 2, versículo 41, já se assentava no meio dos doutores, ouvindo-os e os interrogando. Lucas capítulo 2, versículo 46. De tal maneira que todos admiravam-no por sua inteligência e respostas. Lucas capítulo 2, versículo 47. Lucas escreveu de maneira enfática que ele crescia em sabedoria e em estatura, em graça para com Deus e os homens. Lucas capítulo 2, versículo número 52. Suas palavras são enfáticas, objetivas e suas doutrinas admiráveis. Subtópico 3.1. O bom mestre tem autoridade no ensino. Os escribas, os copistas da lei e os doutores tinham a incumbência de manter a conservação dos escritos sagrados. Eles não podiam discordar e debater com ele, porque sua maneira de ensinar era diferente. Os bons mestres destacavam-se pela dedicação, conforme escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, parte B, do versículo 7. Ensinar com autoridade é revelar o domínio dos assuntos pertinentes ao que se aplica. É ter vasto conhecimento e não se deixar ser interrompido por falta de conteúdo. O bom mestre não deixa dúvidas, nem lacunas quando ensina. Tem autoridade porque tira as dúvidas dos ouvintes. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 29. Eis
a grandiosa diferença de Jesus perante os escribas. Subtópico 3.2: Os ensinos incomparáveis de Jesus. Imaginemos como seria estar pessoalmente com Jesus ensinando-nos as verdades sobre a vida e o reino de Deus. Se diante de pessoas capacitadas ficamos entusiasmados, o que diríamos então a ele? Um certo centurião disse-lhe que não era digno de recebê-lo em sua casa, mas reconhecia que uma só palavra resolveria o seu problema. Confira, Evangelho segundo Mateus, capítulo 8, versículo 8. Uma só palavra de Jesus bastava. De um jeito simples e direto, preenchia todas as perguntas, revelava o profundo e o oculto, esclarecia e abria as mentes, falava diretamente aos corações, fazia reviver o morto, revelava o caminho, abria oportunidades, exaltava os humildes, invertia posições, confundia os sábios, valorizava a simplicidade, orientava, salvava, curava, libertava, transformava e consolava. Ele é, incomparavelmente, o mestre superior a todos os mestres e doutores de todos os tempos. Subtópico 3.3: Só Jesus tem palavras de vida eterna. Esta foi a declaração de Pedro ao revelar que Jesus é o único em todo o universo que tem domínio da vida eterna. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 6, versículo 68. Somente ele tem condições de falar com propriedade, veracidade e fé. Suas palavras não são simples ensinos e conhecimentos de homens. Mateus capítulo 11, versículo número 25. Mas de superioridade de quem conhece o céu. Mateus capítulo 11, versículo 27. O começo e o fim, Apocalipse, capítulo 1, versículo 8. E percorre a eternidade, Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 58. Jamais haveria alguém capaz de confrontar conhecimento das Escrituras com aquele que tem a intimidade com o Pai. Evangelho segundo João, capítulo 5, versículos 19 a 23. Assim como ele tem. Ainda João, capítulo 10, versículo 30. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículos 33 a 36. As palavras de Jesus são tão poderosas que atingem e completam o universo. Mateus capítulo 28, versículo 18. Em todas as épocas, João 8, 23. Em todas as partes do mundo. E não há nada e ninguém que possa discordar ou afrontá-lo. Perante ele não há rei, mestre, doutor, cientista. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 9 a 11. Que possa vencê-lo. A preocupação e temor em Pedro ao declarar o que pensava. Ele sabia que, na ausência de Jesus, não haveria ninguém com palavras de vida eterna que pudesse transmitir-lhe segurança. Que possamos aprender com Pedro e nos manter sempre perto de Jesus. E conclusão: para todo cristão, o mais importante é Cristo e suas palavras. De nada adianta ser religioso se as palavras de Jesus não forem a base.
O que fundamenta a fé em Deus é a pessoa de Jesus Cristo, porque Ele é a pedra fundamental, a rocha eterna. As palavras de Jesus são espírito e vida. Transmitem paz que este mundo tanto procura. A grande urgência de que as palavras de nosso Mestre sejam repassadas pelos cristãos, porque Jesus disse que quem é de Deus escuta as palavras de Deus. Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 47. E como reflexão, queremos deixar a seguinte mensagem: amar é o maior ensinamento de Jesus. Perguntaram a Jesus, certa ocasião, qual era o principal mandamento. Ele respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e o grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 22, versículos 37 a 39. Bem prezados, no próximo domingo, dia 19 de novembro, aqui retornaremos para estudarmos a 8ª lição do nosso manual de estudos. E a temática será as parábolas de Jesus. Ebenezer Dominical é a nossa revista de lições bíblicas da EBD. Neste trimestre estamos estudando a temática O Incomparável Amor de Deus através de seu Filho, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. E já está no prelo a nossa próxima revista. Estaremos então fechando este pacote de estudos sobre a Trindade maravilhosa. Estudamos no trimestre passado sobre o Pai, primeira pessoa da Trindade. Nesse trimestre estamos falando do Filho, segunda pessoa da Trindade. E a próxima lição, a próxima revista, nós estaremos falando sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Que Deus, em Cristo Jesus, continue abençoando a todos nós de forma abundante. E se Deus disser que sim, no próximo domingo aqui retornaremos para então darmos continuidade aos temas relacionados às lições de nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Até lá, e a paz de Cristo Jesus esteja entre todos nós. Amém.